Casa 12. Essa é uma das casas de Júpiter e também a casa de Netuno. A linguagem falada aqui é peixes. Então, chegamos à última casa do zodíaco, a casa de número 12. Essa casa atua como um centro de assistência social. Protege e abriga todos os seres que necessitem cuidados de qualquer espécie. Então, é interessante a gente observar o fluxo das casas, porque aqui na casa 11 a gente também estava falando do social. A gente estava falando de quando a gente se une com outras pessoas que têm os seus caminhos para conversar sobre causas sociais, para falar de questões da estrutura, né, do nosso convívio social. E na casa 12, a gente vai falar da assistência a quem não consegue se sentir estruturado para estar dentro da estrutura. Seria mais ou menos isso, tá? A casa 12, ela é uma casa que vai cuidar, ela vai dar assistência, ela vai olhar para aquelas pessoas que estão necessitadas de auxílio para que possam ingressar dentro da sociedade, de uma maneira ou de outra. Seja questões que envolvam doenças, ou sejam questões que envolvam necessidades financeiras, o que for. A casa 12, ela vai olhar por quem não se sente por algum motivo, não está por algum motivo apto a ingressar. Pode ser também questões, na verdade, é qualquer questão. Então, questões de necessidade básica, questões de doenças, seja físicas, sejam doenças mentais, de qualquer nível, de qualquer tipo, porque nós estamos falando da última casa, que é a última, mas ao mesmo tempo é a casa que antecede a primeira. E na primeira eu entro na vida. Então a casa 12, ela é um lugar que tá falando desse pré-início. Então, se por algum motivo existem pessoas aqui com dificuldade de ingressar aqui na casa 1, elas vão acabar ficando aqui na casa 12. Então, a casa 12, ela é uma casa de acolhimento. É também o local de check-in e check-out do condomínio. A sala de espera para ir e vir. É isso. Então, a casa 12, ela também vai falar de questões espirituais. Porque ela também vai falar do invisível. Ela é uma casa de água, assim lá como a casa 8, que é a casa de Escorpião, a casa 4, que é a casa de Câncer. Então, a casa 12, ela também fala sobre morte, mas é diferente lá da casa 8. A casa 8, ela tá falando sobre o processo de morte em si, seja a morte do corpo físico, seja a morte de uma situação, não importa. A casa 8, ela tá falando da morte em si, a casa 12 não. Na casa 12, eu já morri ou eu nem nasci. É a casa ali onde eu estou, é a casa do check-in e do check-out. Ou eu tô chegando ou eu tô indo. Por isso, né, se tem algo aqui que tá me impedindo de ir, a casa 12, ela vai me auxiliar. Ela vai, então,
a estrutura, né, da nossa casa 12. Quem é que rege a nossa casa 12? Quem é que dá o chão aqui da nossa casa 12? É Júpiter e Netuno, né? Netuno é o regente moderno e Júpiter é o regente clássico. Então, onde está Júpiter? Onde está Netuno? Dentro do nosso mapa. São eles que vão falar como acontece a nossa casa 12, eles vão falar de necessidades mais sutis que a gente tem, questões que às vezes sim, pode ser que eu tenha desafios relacionados aí no momento de eu ingressar na minha vida, da minha vida fluir. A casa 12, ela tá falando da fluência da minha vida. O que é necessário para eu sentir que a minha vida está bem estruturada, ela está fluindo, ela está andando como um todo. A casa 12 é a casa do todo. É a casa do universo como um todo. Então, quem é o regente aqui, né? No meu caso, é Saturno, porque a minha casa 12 é regida por Capricórnio. Então, aonde está o meu Saturno? Que um Saturno qual a necessidade estrutural desse planeta como um todo? Porque o planeta regente da minha casa 12, ele vai falar sobre a organização da minha vida como um todo. É diferente lá da casa 6, né? A casa 6, ela tá falando da organização mais cotidiana da minha vida, de cada partezinha, que, claro, somadas vão dar o todo, mas a casa 12 ela tá enxergando de fora. A casa 12 ela tá enxergando mais de fora, ela tá entendendo aí como que a minha vida se estrutura num nível mais amplo, vamos dizer assim. Nesse ambiente ficam armazenados os registros de todas as moradas pelas quais já passamos, todos os encontros que tivemos e também todos os nossos sonhos. Então, a casa 12, ela é a casa dos nossos sonhos, em todos os sentidos. Então, sim, ela é a casa que vai falar dos meus sonhos bem no invisível, né? Os meus sonhos que eu tenho de noite quando eu durmo, mas ela também está falando dos meus sonhos que eu quero realizar aqui na vida. Todos eles. A casa 12, ela é uma casa de imaginação. Tudo é imaginação por aqui. E, portanto, a expressão da existência é livre. Tintas, pincéis, telas e variados instrumentos musicais são encontrados pelos cômodos dessa casa. Dançar é cotidiano. A casa 12, ela é a casa das artes também. Ela é uma casa bem artística justamente porque ela tem esse abstrato, ela tem essa sutileza da dança, da música, que é encantadora. É esse sutil que a gente não consegue botar em palavras o que é que encanta a gente ao escutar uma música ou dançando. É esse invisível da arte, ele tá aqui na casa 12, ele faz parte da casa 12. Então, a casa 12 é uma casa que vai falar de auxílio, ela vai falar de curas, ela vai falar de instituições que auxiliam as pessoas que têm algum tipo de necessidade, mas ela também está falando de arte, ela está falando de curas espirituais, ela está falando dos nossos sonhos, ela está falando da nossa imaginação, ela está falando daquilo que eu sonho e quero realizar na minha vida. Então, se tem a casa 12, ela não é somente um centro de auxílio. Quando eu coloco que ela atua como um centro de assistência e protege e abriga todos os seres que necessitem de cuidados de qualquer espécie, nós nos incluímos nisso.
Então, a minha casa 12, ela vai falar de um lugar para o qual eu retorno toda vez que alguma outra casa, que alguma área da minha vida não está funcionando, não está de acordo com o que eu gostaria, não tá, tem alguma coisa ali que eu gostaria de alterar e que eu vou precisar ir lá para casa 12 e usar a minha imaginação para imaginar aquele setor da minha vida de uma maneira diferente. Tá? Então, a casa 12 é isso. Ela vai nos auxiliar a administrar a nossa vida e todas as nossas casas, mas desse lugar mais invisível mesmo, desse lugar de sonhos, de imaginação, de arte, de beleza, de sutileza. É do invisível mesmo. Então, nós terminamos aqui todas as casas do zodíaco. E aí eu fiz uma síntese que eu trouxe aqui no jardim e que eu vou ler agora. Então, sintetizando o fluxo de casas. As casas astrológicas possuem uma infinidade de assuntos correspondentes a cada uma, assim como a nossa vida cotidiana é composta de uma gama imensurável de contextos. Ao compreendermos o fluxo vital das casas, conseguimos entender as suas temáticas na essência e aplicá-las conforme necessitamos. Então, eu trouxe aqui, eu vou ler aqui o fluxo de casas que eu escrevi, a síntese desse fluxo, para a gente entender bem, né, ao longo aí dos vídeos, eu fui trazendo, assim, esse fio que vai unindo elas. E isso é muito legal da gente pegar, porque é isso, cada uma das casas tem infinitas possibilidades de interpretação, infinitas possibilidades de assuntos. No momento que eu entendo qual é a função dela dentro do todo, qual a função de determinada casa no todo, eu consigo entender em qual parte ela se encaixa para eu poder utilizar ela em relação a qualquer assunto maior. Então, eu posso pegar qualquer área da minha vida, sei lá, finanças. Quero entender minha área financeira. Tudo bem, eu vou olhar para as casas que vão falar diretamente de finanças? Sim, mas eu posso pegar um assunto maior e aplicar ele no meu mapa e entender como que eu inicio um projeto na minha vida, uma aplicação na minha vida. Eu vou casa por casa, como que eu faço uma parceria? Eu posso pegar um assunto e transpor ele para o mapa, um assunto, uma questão, uma situação, qualquer coisa. E eu posso aplicar aqui no mapa. Se eu conseguir entender a função de cada casa, eu consigo desmembrar esse assunto ou essa situação para me auxiliar por dentro do meu mapa. Dependendo, claro, de cada situação específica. Então é isso, né? Uma área financeira, claro que eu vou olhar primeiramente para a casa das finanças. Mas se eu estou passando por uma situação específica, a casa 1 vai sempre me falar como que eu inicio algo na minha vida. Então, eu quero iniciar, sei lá, um investimento em alguma coisa. Como que eu inicio? Eu vou olhar para a casa 1. Então, eu posso ir fazendo leituras personalizadas para aquilo que eu necessito. Então, vamos lá. Então, vamos imaginar cada casa sendo uma fase do desenvolvimento humano, que aí facilita, é uma possibilidade, na verdade, né, da gente aplicar. Então, na casa 1, nós nascemos, chegamos no mundo e damos início à nossa experiência aqui.
Então, sempre que eu for olhar para o início de algo, eu vou olhar para minha casa 1. Na casa 2, nos damos conta de que possuímos necessidades básicas que precisam ser cumpridas. Então, eu estou olhando para uma situação específica, o que eu preciso ter de base para que aquilo funcione? Porque quando a gente está falando das casas do mapa, a gente está falando de nós. E nós somos a base de qualquer situação da nossa vida, de qualquer questão. Então, é uma possibilidade para nos auxiliar a fazer essa interpretação. Na casa 3, começamos a perceber o nosso entorno e a interagir com as pessoas à nossa volta. Na casa 4, sentimos que somos pertencentes a um clã, uma família. Na casa 5, começamos a reconhecer o eu e compreender a nossa individualidade. Na casa 6, criamos noção sobre o nosso corpo físico e a aplicação de suas funcionalidades. Na casa 7, vamos para o mundo lá fora e passamos a nos relacionar com os outros. Na casa 8, nos deparamos com a morte e com a efemeridade da vida. Na casa 9, descobrimos que o universo é muito maior que a nossa vizinhança. Na casa 10, nos deparamos com as responsabilidades da vida adulta. Na casa 11, encontramos a nossa turma. Na casa 12, lembramos como tudo isso começou. Então, claro que aqui eu fiz uma síntese, né? Trouxe questões-chave dentro aí do desenvolvimento humano, né? Da gente na vida. Mas é isso, né? O mapa, ele é um chão. Se a gente olhar ele assim, ele é o lugar, ele é o chão, ele é a base aonde a gente vai construindo o nosso 3D. É onde a gente vai erguendo a nossa vida, é onde a gente vai construindo as situações. Então, ele é isso, ele é um chão, ele é um traço que nos auxilia a embasar as situações da nossa vida de uma maneira que faça sentido para nós, que seja coerente com aquilo que a gente quer. Então, o mapa, os planetas, né, tudo isso que a gente vem conversando, eles vão nos auxiliando nesse sentido, a gente poder fazer a manutenção da nossa base para que tudo aquilo que a gente for criando na nossa vida se crie a partir de uma base forte, consistente. É isso. Então, terminamos aqui as casas, o fluxo das casas. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre as cúspides das casas, os inícios de cada casa. E aí depois a gente vai entrando nas casas angulares, no ascendente, no fundo do céu, no meio do céu, no descendente. E depois a gente dá sequência nos quadrantes. É infinito, né? É infinito, são infinitas as possibilidades de interpretação do mapa e de como a gente pode ir se aprofundando nele. É isso.